Há muitas coisas que queremos afastar do nosso olhar em nossas cidades, em nossas vidas. Não queremos ver os hospícios, os prostíbulos, os cemitérios. Não queremos ver de modo algum o nosso lixo. É que a gente não quer de modo algum as consequências. Não queremos arcar com os custos decorrentes da nossa ação, do nosso consumo. Uma das coisas que a nossa cultura industrialista, consumista, depredadora produz, não é fundamentalmente máquinas eletrodomésticas, automóveis. O que mais se produz hoje é lixo. Porque é uma cultura da depredação. É uma cultura que introduz a obsolescência proposital. Quer dizer, cria os produtos muito mais frágeis, com menos qualidade, para eles se gastarem e serem substituídos por outros. Começo a pensar que a questão do lixo já pode estar na origem, né? Quando para que esse lixo de origem possa ser consumido, ele vai precisar de um consumidor adormecido, de um consumidor que está assim num estado quase de transe, de um consumidor que não está desperto, procurando alguma coisa, selecionando alguma coisa. Tudo isso tem que cair fora para que esse bem chegue a ele e passe por ele rapidamente, tornando-se lixo. Eu vivo do lixo. Esse é o meu negócio. Eu adoro trabalhar com lixo. Faço o serviço do mágico. Você gera lixo e eu desapareço com ele. Só que ninguém conhece as consequências do lixo. Só mostram crianças, por exemplo, comendo lixo. É muito mais sério que isso. Rapidamente estamos preparando para as novas gerações um mundo sem água, o ar irrespirável e uma terra recheada de lixo. De pilhas a mísseis, teremos tudo soterrado sob jardins sem raízes. A natureza não faz assim. A natureza não conhece lixo. É só os seres humanos que conhecem o lixo. Enquanto houver um ser vivo na Terra, vai haver lixo. Lixo é aquilo com o que nós não nos relacionamos mais. É algo que fica para trás, é algo que fica desvinculado da atenção do homem, é algo que se perde.
O lixo é o produto de um olhar equivocado sobre os materiais. Não existe lixo, na verdade. Existem produtos valiosos, produtos importantes para nós. Os aterros sanitários são focos de emissões poluentes. Emitem gases, biogás responsável em parte pelo efeito estufa e, pior que isso, emitem metanos, outros ácidos graxos responsáveis pela destruição da camada de ozônio protetora do globo terrestre. A solução para isso está na reencarnação dos materiais. É possível reciclá-los. 2 casos principais no lixo doméstico: o aço, o alumínio e o vidro. A segunda vida deles igual à primeira, a terceira igual à segunda, a quarta igual à terceira. Que vida chata, sempre repetida e monótona. Mas, pelo menos, em compensação, essa vida é infinita. Essa é uma reciclagem que se repete sempre. No outro lado, nós temos o papel e o plástico. Uma certa degradação na segunda vida. Na terceira, mais degradação ainda. Vidas diferentes, mais interessantes. Só que um número pequeno de vidas. 5, 6 vidas. Mas a última, belíssima. Esse lixo vira novamente energia e se funde no ciclo maravilhoso da vida. No entanto, nós estamos enterrando esses materiais. Os aterros sanitários, também chamados de lixões, são destinados a desaparecer. Têm que ser banidos pelos seus efeitos nocivos. Mas hoje temos técnicas para solucionar o problema e tratar o lixo diretamente após recolhido, recuperando todo o seu conteúdo energético e, ao mesmo tempo, solucionando o problema ecológico e, obviamente, os relativos problemas sociais. Lixo, assim, é o que começa quando uma relação termina, o que sobra de uma relação passada. Enquanto eu estive vinculado com alguma coisa, num processo, num relacionamento, etc., essa coisa e eu nos transformávamos. No momento em que eu me desvinculo da coisa, ela perde uma relação de tempo, ela fica lixo, alguma coisa que está fora de um tempo, pelo menos fora de um tempo humano. Nenhum sítio, nenhuma casa, nenhuma empresa gosta de ter um aterro ao seu lado. Ora, se ninguém gosta disso, é sinal que isso não é bom. Mas, infelizmente, é necessário. Se somos obrigados a viver com isso, por que não racionalizar? Por que não diminuirmos o lixo? E há condição, sim, de diminuir. É só você começar a repensar a sua vida ou repensar a sua indústria. Eu fico olhando para, por exemplo, uma mesa de lanchonete, ou um balcão de lanchonete, onde aparece tudo repentinamente, eu me vinculo rapidamente com aquilo, como aquilo e imediatamente perco o vínculo com toda aquela papelama, com toda aquela embalagem, com toda aquela maquiagem que me veio ao encontro. Eu não tenho mais a menor relação com isso. Nesse momento isso já virou lixo. E a pergunta é, isso já é lixo? Quando vamos no supermercado, compramos embalagem. Quando passamos no caixa, embalamos de novo. Quando vamos levar para os nossos carros, embalamos em caixa de novo. Isso tudo gera lixo. Uma relação tão instantânea que eu tenho com alguma coisa e no momento seguinte ela já virou lixo, esse lixo, eu chamo ele, é um lixo muito vivo. É um lixo ainda onde muita coisa poderia ser aproveitada se a atenção se mantivesse presente com ela. Então eu chamaria isso assim, é um lixo muito energético esse. Um lixo cheio de energia é produzido por pessoas de pouca energia. E pessoas de pouca energia são ótimos consumidores, são bons para a economia. E todo esse pensamento, ou toda essa realidade, ela já é um lixo em si.
por que é que a humanidade hoje está produzindo tanto lixo, né? Tudo o que hoje a gente luta para manter ou ter, em muito pouco tempo vai virar sucata. Não serve para nada. Então, esse é o preocupante do lixo. Isso aí, onde que vai se colocar? É um lixo que a gente não sabe onde enfiar. Acho muito que nós somos maus produtores de lixo, por isso existe tanto lixo. A população foi induzida a cada vez mais pensar em reciclar. A ideia de reciclar, se recicla o que se tem em quantidade. Ou seja, se você gerar mais lixo, mais reciclados você vai ter. Então o reciclável é uma tese que veio para alertar o volume daquilo que se jogava fora. Isso é uma coisa que já é do passado. Para mim, reciclar é o fim da linha. A minha preocupação é racionalizar, é diminuir as quantidades de lixo. Reciclar é um passo depois, para não fazermos da reciclagem uma indústria geradora de lixo. A indústria de lixo, ela não é rica. Ela dá uma grande riqueza a quem trabalha no lixo. A quem trabalha no lixo é importante. Quanto mais lixo, melhor. Mais receita, né? Mais resultado. Agora, como empresário, eu poderia até pensar assim. Mas como cidadão, eu não posso aceitar isso. O planeta Terra não suporta mais aterros. Não podemos enterrar esses materiais que poderiam estar reencarnando. É preciso pensar que o planeta Terra é uma nave espacial. Os astronautas, eles acabaram por consumir todos os víveres e agora estão deixando somente dejetos. Isso não é mais possível. Não é mais possível colocar o lixo para fora da nossa casa, colocá-lo fora do nosso bairro, da nossa cidade, porque ele estará sempre dentro do planeta. Não existe mais o fora. Tudo vai ficar conosco. Eu administro um grande edifício na Avenida Paulista. O Conjunto Nacional produz 6 toneladas de lixo por dia. Administrar um prédio é um desafio diário. Cada dia uma coisa nova, um problema novo. E talvez um dos maiores, aquele que a gente não gosta muito de ver, é o lixo. Ele cresce, ele aparece, mas ele precisa desaparecer. Ele precisa ser embrulhado, ensacado, fechado, escondido, descendo pelos elevadores até o subsolo. Lá ele tem que ficar mais escondido e as pessoas que lidam com ele têm que ficar cada vez mais disfarçadas, cada vez também mais escondidas e até envergonhadas de lidar com tudo aquilo que a gente não quer ver.
Para o sistema atual, é muito mais produtivo que existam os miseráveis. Porque é em cima desses miseráveis que o sistema se desenvolve. O lixo humano é consequência do tipo de sociedade que nós criamos nos últimos séculos, que é uma sociedade altamente depredadora da natureza, consumista e geradora de grande desigualdade social. Nos países latino-americanos e brasileiros, quase metade da população é feita de excluídos. Não há uma enorme urbanização no Brasil e na América Latina. O que há é uma enorme favelização. E dessa lógica de acumulação de um lado, pobreza do outro, surgem os excluídos, os famélicos, os desempregados, os doentes, aqueles que são considerados pelo sistema os zeros econômicos, os lixos sociais. O consumo deles é tão pequeno e a produção deles é tão insignificante que nem entra na contabilidade nacional. Agora, o que mais dói nos pobres não é que eles tenham fome, estejam doentes, vejam os filhos na rua. O que mais dói neles é o olhar das outras pessoas que nos veem como lixos, como categorias sem valor, e isso 24 horas por dia. Então, é desejo de qualquer ser humano que zele por um pouco de dignidade que essas pessoas não existissem. Eu provavelmente iria ficar muito satisfeito com isso e vivenciaria alguns dias de grande euforia e felicidade. Porém, em breve eu estaria pedindo para que esses miseráveis voltassem. Uma das principais características do ser humano é a questão da reflexão. Ele não podendo mais ver a miséria no outro, ele passa a ver a miséria em si mesmo. Isso seria praticamente insuportável para ele. Então é muito mais fácil eu observar isso no outro e me proteger da miséria através da miséria do outro. Sou juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Durante a carreira estive também em vara de família e basicamente são essas duas experiências que eu carreguei durante 25 anos de carreira. E como existiam lixeiros para recolher o lixo das ruas, o juiz recolhia o lixo das almas. O preso, que por uma questão de primariedade, de falta de experiência, é jogado numa penitenciária e cai nas garras de um fascínora, esse fascínora costuma dominá-lo a ponto de reciclá-lo ao contrário. Ele passa a ser muito pior do que aquilo que ele era quando entrou. Ele passa a ser exatamente um lixo sem esperança, como o gênero humano. É bem típico de um país de terceiro mundo, de um país periférico, que você não dê nenhuma esperança ao pobre, ao preso, ao sem terra, ao sem teto, e isto é que basicamente forma o Brasil hoje. O sistema legal brasileiro trata o preso como lixo e não o recicla, de forma alguma. O preso é lixo sem nenhum tratamento. Ele vai continuar sendo lixo até morrer. Essa pessoa não tem a mínima esperança de sair daquele presídio em direção ao futuro. Ele vai continuar sendo um preso eterno, um preso da própria condição humana, um preso do sistema, um preso do país. O país está se tornando um grande presídio ou uma grande lata de lixo. Aos 16 anos, eu era estudante de fotografia e meu primeiro trabalho foi fotografar um lixão.
e me incomodou profundamente a quantidade de lixo que as pessoas produziam, e também me incomodava profundamente as pessoas vivendo naquele espaço. E logo na sequência eu fui também fotografar a Praça da Sé, e me incomodou também profundamente o estado em que aquelas crianças viviam na Praça da Sé. Acho que a partir daí eu não só me indignei, mas eu também vi a possibilidade de poder agir, ou seja, de poder fazer alguma coisa para poder transformar aquela situação. No meu trabalho na FEBEM, a coisa que mais me incomodava era ver aqueles meninos sujos e mal arrumados. Então, um dia, a gente resolveu colocar em cada quarto um espelho. E no dia seguinte, a gente tirou todos os espelhos, demos banhos nos garotos, enfim, penteamos e resolvemos tirar fotos. Tiramos fotos de cada garoto. E no dia posterior, colocamos em cada quarto a foto desses garotos. E o mais importante foi conseguir, nessa ação, ter recuperado a autoestima desses meninos. O Sol, há bilhões de anos, está queimando hidrogênio. Os raios de luz, os fótons, que o Sol não precisa, que ele emite, que é o lixo do Sol, é a nossa vida. Mais de 95% de tudo que existe no nosso planeta vem da luz solar, que permite a fotossíntese, a liberação daquilo que é oxigênio, biomassa, que os animais, plantas e nós precisamos. O código genético, a fermentação, o crescimento das sementes depende da luz solar. Então, o lixo do Sol é a nossa vida. Mais radicalmente ainda, nós viemos de um grande lixo. A moderna teoria do caos talvez nos sirva para entender as virtualidades positivas presentes no lixo, seja no injustamente considerado lixo humano, seja o lixo das nossas cidades, o lixo da produção humana e produção material. Porque a teoria do caos diz que nós viemos de um grande caos inicial, aquela tranquilidade fundamental daquele ponto infinitamente pequeno, carregado de energias, de repente se desestabiliza, se inflaciona e explode. E aí se inaugura um caos. Mas esse caos não é caótico, esse caos é generativo. Ele cria interações e relações que redundam em ordens cada vez mais simétricas, harmoniosas, que vão evoluindo desde campos de energia, prótons que se relacionam, átomos, células, órgãos, corpos, organismos, até a consciência humana, que é a realidade mais complexa que existe. Tudo isso é fruto desse caos que foi se ordenando, ascendendo em formas cada vez mais convergentes e harmoniosas, fazendo com que a realidade sempre seja a coexistência do elemento de caos, de instabilidade, com o elemento de ordem em cima dessa instabilidade, dessa desordem. Quando olhamos o lixo, parece tudo caótico. Eu, durante muitos anos, trabalhei com o lixo de Petrópolis. 202 famílias que viviam do lixo. E a grande disputa eram crianças, catadores do lixo, urubus e porcos. Todos vivendo do lixo. Mas daquele lixo eles tiravam seu sustento. Se negavam a ser considerados catadores de lixo. Diziam, nós somos trabalhadores dignos. Com essa catação seletiva, nós alimentamos nossas crianças, mantemos nossas famílias, pagamos nossas escolas. Então o lixo, ele está cheio de virtualidades. E dessas virtualidades podem nascer tantas coisas boas. Os melhores tomates e as melhores melancias nasciam sobre aquele grande lixão. Que os que moravam ali os cuidavam para que ninguém machucasse essas plantas e eles pudessem colher os tomates e as melancias. Lírios crescem sobre o lixo. Então, essas virtualidades têm que ser vistas. O ser humano nunca é um lixo. É um projeto infinito. A questão é que essa quantidade de miseráveis está cada vez aumentando. E
mais ou menos, a gente, de uma maneira ou de outra, nós estamos entrando dentro dessa miserabilidade. Os seres humanos estão se confraternizando pela miséria e não mais pelo talento, pela habilidade. Isso vai chegar num ponto insuportável, é insustentável essa miséria. E isso é pela miséria, esse que é o grande trunfo da discussão, é pela miséria que você vai mudar de atitude. Então não adianta você esconder a miséria, ela tem que aparecer, ela tem que ir adiante, para você poder, olhando a miséria, transformar o mundo pela miséria. Por isso, no meu trabalho de muitos anos, com meninos e meninas de rua, eu percebi a importância da pedagogia da pele. É tocar as crianças. Porque ao tocá-las, nós resgatamos a humanidade negada. E elas se agarram em nós, uma numa perna, outra na outra, outra no braço, no pescoço, na cabeça. Querem tocar a pessoa humana e querem ser tocadas. Porque ao ser tocada, elas têm a percepção, nós somos pessoas, nós pertencemos à família humana, nós somos humanos. Nós temos que devolver, tirar desse lixo injusto, perverso, tirar a fina flor da humanidade. Era uma vez, um garoto chega em sua tribo. Vê sua mãe lavando roupa, seu pai colhendo melão. Deita-se à rede e dorme. Em sua volta, o mundo gira. No mar, os peixes nadam. Na mata, o leão ruge. O hipopótamo toma seu banho. O elefante alimenta o seu filhote. Na figueira, 550 formiguinhas sobem à árvore. Na rede, o garoto dorme e o mundo gira em sua volta. Do mesmo modo que existe na natureza as polaridades, os seres humanos também convivem com essas polaridades, a luz e a sombra. A sombra se refere àquilo que nós temos dificuldade em entrar em contato, que são coisas que abominamos, questões negativas, coisas ruins, o lado obscuro. Como numa casa, nós temos a sala de visita, iluminada, bonita, onde recebemos as pessoas. E temos o porão, onde jogamos tudo aquilo que não gostamos, que está estragado, que está ruim. É que o ser humano, ele só é capaz de produzir a quantidade de lixo nocivo que ele produz porque ele é nocivo para si mesmo. Como ele é um ser reflexivo, ele só põe para fora aquilo que ele está dentro dele.
O ser humano se manifesta no mundo através do seu pensar, do seu sentir, do seu agir. Quando alguém age através de um pensamento que não foi aquecido pelo seu sentimento ético, o produto dessa ação tende a ser bastante negativo. E essa negatividade produz uma energia que se impregna no mundo e que traz também uma reação, a reação do outro que a recebe. E essa reação nem sempre podemos ver, mas podemos sentir. A raiva, a intolerância, a impaciência são manifestações desta energia negativa. E o que fazer com esta energia que fica pairando no nosso mundo? Eu entendo que é preciso metamorfoseá-la e que para isso o primeiro ponto, o primeiro passo é ter a coragem de encarar. Por isso tocar limpeza. Então, A limpeza é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo, não pode fazer superficialmente. Nós somos de uma entidade que se chama Zeladoria do Planeta. A nossa ação é limpeza. A nossa limpeza se baseia no princípio de que quando nós fazemos uma limpeza de fato, o chão, as paredes, um banheiro, nós estamos fazendo uma limpeza interior. Então, a limpeza é um ato simples, mas ela não deve ser feita superficialmente. Devemos fazer com profundidade, porque é uma coisa complexa e que, com esse ato, nós estamos limpando o nosso interior e assim melhorando o nosso ser, melhorando, modificando as pessoas ao nosso redor e modificando o nosso ambiente para melhor. Eu buscava independência e fui trabalhar na reciclagem. E depois que eu comecei a trabalhar com a reciclagem, não imaginava que iria aprender tantas coisas, né? Como, por exemplo, assim, cada vez que eu reciclava uma folha, eu me autorreciclava, né? E aprendi que, assim, a dar valor para a natureza, para ela nos devolverem coisas boas. Aprendi a dar valor para o próximo, né? A trabalhar em grupo, ter o contato com as pessoas, né? E aprendi uma coisa super importante, que é dar valor para as coisas mais simples da vida. E eu acredito que lixo já é alguma coisa que é produzido, que já começa no momento da produção, toda vez em que a aparência está desvinculada da essência. E eu acho que hoje nós somos uma civilização que crescentemente, eu diria assim até quase que de forma suicida, está gerando aparências. Nós nos relacionamos com essas aparências, mas imediatamente a gente percebe, algo em nós percebe que isso não é essência e logo isso é descartado como lixo. E esse lixo vai se avolumando, não só nas montanhas de lixo que os caminhões da prefeitura realizam nos aterros, mas esse lixo está se acumulando nas relações sociais, esse lixo está acumulado dentro de cada um de nós e não haverá um serviço de limpeza, uma prefeitura, um governo que vai fazer com que esse lixo comece a ser removido interiormente. Você tem um mundo interno e você tem um mundo externo. O corpo é o elo de ligação entre esse mundo interno e esse mundo externo. Dentro desse mundo interno, você produz uma série de coisas traduzidas no mundo externo através de atitudes. Então o corpo é um grande produtor de lixo. Se a gente se basear de que esses sentimentos ou que o que está sendo produzido nesse mundo interno é anti-humano, mas isso tem um preço também. Porque como ele está atuando contra o processo natural de desenvolvimento, ele também sofre com isso. Então ele mesmo é contaminado por isso. Daí a gente pode entrar numa discussão que é polêmica,
sobre essa questão das doenças, das patologias e das disfunções, que nada mais são do que a própria produção de um lixo biológico e que o corpo não está conseguindo trabalhar, reciclar. Então ele produz o lixo e esse lixo produz a patologia e a doença. A ciência vem, em vez de entender o processo todo de formação do lixo, trabalha no sintoma. Então você tem uma patologia, eles tratam a patologia nos seus aspectos finais e se esquecem de entender de onde ela partiu. E é aqui de onde ela partiu que é o foco de toda a produção desse processo aqui. Então eles ficam fazendo o quê? Trabalhando em cima de sintoma, apagando incêndio, que é o que socialmente a gente está fazendo com o lixo. Então, se fala muito sobre reciclagem e tal, mas isso é o processo final. Como se faz para não produzir o lixo? Hoje, o livro do Apocalipse está extremamente atual. E muitos entendem o livro do Apocalipse como um livro profético, que antecipa as desgraças terminais da humanidade. Mas a leitura mais ligada à Bíblia mesmo, diz o Apocalipse, é o livro da consolação. Então, São João, com a sua comunidade, refletem sobre o mal do mundo e procurar criar umas explicações, uns quadros para os cristãos entenderem esse mal e como, mais do que tudo, esse mal pode ser superado. Porque o mal não está aí para ser entendido, o mal está aí para ser superado. Então, hoje, essa mesma preocupação está presente na humanidade. E o Apocalipse dá umas chaves de leitura. Como devemos entender a realidade?
A realidade tem que ser entendida como caos e como cosmos, como o diabolos e os símbolos, como a presença do Cristo e o Anticristo que atravessam a história, ou como diz Santo Agostinho, a cidade de Deus, a cidade dos homens. São duas energias. O ser humano está jogado dentro dessas duas energias e cabe a ele fazer a opção. O famoso número 666, tão misterioso, na verdade tem uma explicação simples. O 6 é o número que antecede o 7. Para a Bíblia, para toda a ciência dos arquétipos, o 7 é o símbolo da plenitude. Os 7 dons do Espírito, os 7 sacramentos, ou a soma de 4 mais 3, os 4 pontos cardeais, as 3 virtudes teologais. E o 6 é aquilo que não chegou à plenitude. E 3 vezes 6 é a insistência humana de organizar o mundo, a sociedade, só com esforço humano, excluindo Deus. Por mais que ele cresça em ciência, em poder e glória, ele não passa do 6. Mas nós queremos chegar ao 7, porque o ser humano é um projeto infinito. Ele só descansa quando ancora em Deus. Daí que o livro do Apocalipse trabalha os 7 dons do Espírito, as 7 trombetas, os 7 selos. Por isso o Apocalipse deve ser lido sim, mas para nos consolar, face aos males do mundo, da guerra, do terrorismo, do fundamentalismo, a vitória da luz, porque a luz tem mais direito que todas as trevas. Então, se a humanidade hoje está produzindo tanto lixo, a raiz desse lixo está na própria humanidade. Lixo é produzido por um pensamento que é lixo. É um pensamento que é incapaz de ter dentro dele algo que é essencial. É um pensamento que muito facilmente se satisfaz com aparências, né, e não com essências. A grande maioria dos conceitos que até hoje norteiam as condutas humanas, né, são anti-humanos. Não valorizam a principal característica humana, que é a individualidade, a singularidade. Nunca houve, não há e não haverá um ser humano como você e como eu. Portanto, eu vim para esse mundo para fazer coisas, ter atitudes, pensar, sentir, vivenciar, compartilhar coisas que só eu posso fazer. E me colocaram dentro de um processo coletivo de entendimento, impedindo a manifestação da minha vontade, do meu querer. As cidades não são os edifícios, mas as pessoas. E por este raciocínio, poderíamos imaginar que elas deveriam estar muito além da matéria bruta. Por exemplo, São Paulo reconstruiu-se sobre si mesma várias vezes. O indivíduo, nesse processo, ele acabou se afastando das áreas e das relações de convívio com a própria cidade. A cidade foi tomando um porte muito mais importante do que o próprio indivíduo, e ele acabou sendo esquecido nesse processo. E como consequência dessa exclusão, acabou gerando muitos espaços estéreis, vazios, não ocupados pelo indivíduo, mas sim com a preocupação puramente construtiva e material. Eu acho que deveríamos deixar de raciocinar em metros quadrados e passar a raciocinar em termos de cidade, de urbanismo, em quilômetros quadrados voltados para uma nova emoção, para o indivíduo.
Lixo conceitual é a negação da condição humana de ser. Eu passei há 30 anos passados pela pior experiência que um ser humano pode sofrer. Eu fui torturada física e psicologicamente, e essa dor indizível, ela visava quebrar a minha vontade, quebrar as minhas convicções, quebrar por inteiro a minha dignidade. Esse é o objetivo da tortura. O objetivo dos torturadores é transformar esse ser humano em um objeto inerme, submetido à sua vontade e ao seu comando. A pessoa se sente absolutamente um lixo e ela é quebrada em 1000 pedaços. Eu confesso que fui destruída pela tortura. É bem verdade que essa destruição foi temporária, o que não aconteceu com outros companheiros de luta contra o regime militar, como a auxiliadora Barcelos, que se matou 4 anos depois de ter sido torturada, de um padre chamado Frei Tito Alencar, que se matou enforcado na França, e do Gustavo Schiller, que se projetou no espaço e se atirou por uma janela, e muitos outros que suicidaram porque não suportaram conviver com a dor da tortura, com a lembrança da tortura. Mas eu gostaria de dizer para algumas pessoas que eu consegui esse, digamos, pequeno milagre num pequeno truque de aceitar o amor das outras pessoas, aceitar o amor da minha família, o amor dos meus amigos, das minhas amigas, dos amigos dos meus amigos, e vendo neles, como se fosse um espelho, esse grande amor por mim, eu me senti novamente digna de voltar a me amar, e de me amar como ser humano, como uma pessoa cuja dignidade é inerente à minha condição humana, com a qual eu nasci e com a qual eu espero morrer. Nada foi em vão. O cuidado é aquela relação de benevolência, de enternecimento, de interesse com as coisas, com as quais nós emotivamente nos comprometemos e por isso as protegemos. Permitimos que elas se reproduzam e elas possam ter mais longa vida. O que nós precisamos na nossa cultura é o cuidado de todas as coisas.
Se nós não cuidarmos dos ecossistemas, dos animais, das plantas, eles sucumbem sob a voracidade industrialista. E se nós não cuidamos dos nossos demônios interiores, nossos ódios, nossas raivas, e não os limitarmos com os nossos anjos interiores, que é a nossa capacidade de amor, de benevolência, de enternecimento, e dando hegemonia a essas energias positivas. Se nós não fizermos isso com cuidado, nós não garantiremos futuro para a humanidade e para o planeta. Então o cuidado é fundamental para resgatarmos do lixo humano pessoas que se sintam cidadãos incorporados à família humana. Se nós não tivermos cuidado, nós deixaremos que o lixo aumente mais e mais, poluindo os solos, quimicalizando os ares, envenenando as nossas relações, diminuindo a nossa qualidade de vida. Então a essência da estratégia humana, política, é o cuidado, que já Gandhi dizia. Cuidado é a política verdadeira que nós devemos fazer para com as coisas vivas. Tem certas coisas que, apesar de já existirem há milênios ou séculos, não se tornaram lixo. Não foi possível descartá-los para dentro de algum balde, para dentro de algum recipiente. Pelo contrário, parece que, à medida que o tempo vai passando, o valor delas vai aumentando. O que é que tem dentro desse produto que faz com que as pessoas se vinculam, não deixam que ele se torne lixo, porque estão constantemente se vinculando, e se estão se vinculando é porque estão aurindo algo que os fortifica, que os edifica interiormente. E são produtos esses que conseguiram aprisionar dentro deles a essência do qual eles dão aparência. A aparência daquilo expressa exatamente a essência. Um não está desvinculado do outro. Então, o ser humano, ele obedece às leis naturais. Então, essas leis são éticas e obedecem a um processo universal e cósmico que dirige e governa a nossa vida e a nossa vida dentro desse planeta. A gente veio com esse código ético, no nosso caso, o código genético. Quando a gente desobedece essa ética, quando a gente não entende, não compreende esse processo ético, rompe com essa ética, aí tem a produção do lixo. Eu gosto do lixo, bem gerado. Em quantidade me assusta. No fundo, amar o próprio lixo é simplesmente uma questão de amor próprio. Uma questão de reeducação do nosso olhar diante dos objetos, diante dos recursos, diante da nossa vida, enfim, diante do nosso amor. O Espírito Santo, como Espírito Criador, é aquele que faz do fraco um forte, que faz do morto um vivo. E nada melhor para simbolizar o Espírito Santo, a força do fogo, sepultado debaixo de metros e metros de lixo. Pode chover, ter tempestades, dias a fio cair água sobre o lixo, mas lá embaixo há um pequeno fogo que está sempre ardendo, uma fumaça pequena que sai, dizendo lá, tem a flama, tem o símbolo que o fogo significa. Uma vez, uma mulher muito simples, analfabeta, da comunidade de base, me escutando falar sobre o Espírito Santo, que é aquela força que faz que atravessemos todos os obstáculos, retomemos a direção da vida dia a dia. Ela disse, o Espírito Santo é como aquela brasa do nosso lixão. Ela está lá embaixo, está sempre viva. Por mais miseráveis que nós sejamos, por mais doentes, por mais fracassados, por mais pobres, por mais que queiram nos reduzir a não pessoas e nos humilhar, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. No nosso lixo humano há o Espírito que nos resgata. É o Espírito de vida, o Espírito Criador. Então, uma das virtualidades do lixo é ele poder ser o portador da chama sagrada, que está em nós, como todos os místicos dizem,
Deus é aquela chamazinha sagrada que nos dá entusiasmo e vida. Mas é aquela força que enche todo o universo e que arde no fundo do lixo, é a mesma energia. Nós vivemos por causa dessa energia, queremos cultivá-la, porque se apagar essa chama, o que há de mais digno do ser humano também se apagará. A meu ver, lixo sempre surge lá onde se instala a indiferença humana.